Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje a gente está trazendo para vocês a advogada a doutora Carla Cecília Luciano Pinto. Ela é uma colega nossa do Espírito Santo, é formada pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, estagiou na Defensoria Pública no Espírito Santo e atua nas áreas de Direito do Consumidor, Direito Civil, Direito Previdenciário e Direito Penal. É criadora de uma ONG esta que já funciona há 20 anos e também faz parte do Conselho do PROCON. Fez parte também do CEDIMES, que atua na defesa de políticas para as mulheres. E hoje ela está aqui para falar um pouco sobre a atuação dela como advogada e algumas coisas que aconteceu com ela que eu quero que os senhores escutam o relato que ela vai nos dar. Doutora, quero agradecer muito a sua presença, é uma honra recebê-la nesse espaço. É um espaço que dá visibilidade às mulheres, mas é um espaço também que a gente quer receber as nossas colegas advogadas para que elas falem como é que está sendo exercer a profissão delas, quais são as dificuldades, os percalços, o que acontece no dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutoras. Muito obrigada pelo espaço. A gente vem de uma luta, né, já há muitos anos para vencer os desafios da nossa profissão e eu passei por um desafio a mais, que no exercício da minha atividade profissional, lá no Espírito Santo, me deparei com uma situação assim, verdadeiramente absurda quando atuava como assistente de acusação num caso muito triste de pedofilia de uma mãe contra seus 4 filhos menores. E essa atuação acabou me gerando processos criminais, foram 3 ações criminais, uma condenação de 5 anos e 3 meses, absurda, totalmente sem elemento técnico-jurídico, porque a denúncia se baseava num crime, entendo como inexistente, porque nós havíamos encontrado fraudes na execução do processo e denunciamos isso à corregedoria, quem deveria ter corrigido os juízes no caso, né, e ao CNJ, que nada fizeram, eles se sentiram mais fortes e começaram a nos processar. Eu recebi um processo porque apresentei denúncia na corregedoria e no CNJ. Isso é crime? Claro que não. Claro que não, não é? O que nós apresentamos como fato que ensejou a tal reclamação? Falta de lisura no procedimento, né, que consistia em que? Quebra da ordem cronológica do processo, sentença que foi dada quando o processo não se encontrava com os autos com o juiz e rasura no livro de carga do juiz. Uma coisa assim bem clara, bem evidente, e não só nós fomos processados, como as pessoas que haviam sido ouvidas como testemunhas das crianças nos respectivos processos, porque foram vários os processos, inclusive na vara da infância e juventude, também foram processadas. E ela, a abusadora, ameaçava as testemunhas de que se fossem à justiça falar alguma coisa contra ela, que seriam todos processados. E misteriosamente todos foram processados. Nossa, que absurdo. É uma verdadeira barbaridade. E nos restou hoje uma condenação a mim e ao pai, porque o advogado que me sucedeu veio a falecer. E esse processo é um processo que foi muito tumultuado, não é? E uma série de falhas, né? Hoje, essas crianças já não são mais crianças, têm em seu perfil psicológico vestígios de violência, porque a violência sexual é uma violência muito grande, marca a pessoa para o resto da vida, a gente percebe que precisa ainda de ser tratado, né? Eu estou falando isso porque tive contato recente com um deles e tal, provavelmente a mais sofrida, né? E o que nós vimos? A abusadora ser inocentada, falta de prova, as testemunhas que não deixaram de sofrer coação, porque elas foram processadas. Você quer coação maior do que esta, né? Você vai lá com o compromisso de dizer a verdade ao juiz,
entende? E depois você é processada porque cumpriu a sua obrigação, o seu exercício, a sua cidadania. E eu também fui processada nesses processos, né? E o que acontece? O Tribunal do Espírito Santo resolveu nos condenar porque nós havíamos, na nossa fala, na nossa denúncia à Corregedoria e ao CNJ, nós afirmamos que as testemunhas tinham sido coagidas. Foram coagidas, tanto foram que nós temos os andamentos do processo, onde cada um recebeu a denúncia. Então você quer coação maior do que essa? Não existe uma coisa dessa, né? Você não pode dizer que eu não fui coagida se eu fui processada porque fui lá e cumpri com a obrigação do cidadão de dizer a verdade perante a justiça. Enfim, em 2009, o CNJ foi ao Espírito Santo, fez uma sessão pública e eu me inscrevi para falar. E relatei esses fatos, né? E porque um dos outros processos que ele havia recebido também, que eu tinha sido a mentora intelectual de toda a trama armada contra a acusadora. Agora, mentora intelectual, eu fui a segunda advogada, nunca ouvi uma história tão bárbara quanto aquela na vida, foi a primeira vez que eu ouvi uma coisa dessa. E quando eu lá cheguei nos autos, já estava tudo apurado. Eu não atuei em momento algum de oitiva de testemunho, de saber quem era testemunha, nada disso. A minha função era apenas acompanhar as crianças no interrogatório que elas fariam, onde elas relatariam o que se passava na vida delas, que foi apurado pelo Conselho Tutelar, né, pelos órgãos que funcionavam muito bem no Espírito Santo, né, que apurava-se esse tipo de delito, né, porque é uma área muito específica da psicologia. Assistência social, assistência social, que é do próprio Poder Judiciário. Exatamente. Né, existia uma equipe multidisciplinar muito preparada, entende? Eu só fui conhecer esse pessoal quando eles foram depor, quando eles foram arrolados no nosso processo, na vara criminal. Né? Teve por exemplo, uma psicóloga que é PhD da universidade, que bateu o olho nas crianças. Eles tomaram as crianças do pai e da mãe, mandaram para um abrigo. Aí mandaram uma equipe multidisciplinada, especializada no assunto, e lá analisar o comportamento das crianças. A análise veio confirmando tudo aquilo que as crianças já haviam relatado ao pai e aos demais psicólogos, psiquiatras, todos que os assistiam. E ela falou lá, olha, eu não tive dúvida, eu não precisei de ver essas crianças uma segunda vez, eu bati o olho e estava constatado. E essa constatação é perfeitamente visível até hoje. E depois outros processos surgiram, ela perdeu o poder familiar na vara da infância e juventude do Espírito Santo. Eu tomei conhecimento depois, eu já não estava acompanhando o processo, que o desembargador chamou os 4, sozinho, conversou com eles e tal, e confirmou a sentença da juíza. Né? Então nós temos uma sentença da juíza destituindo ela do poder familiar, essas crianças não teriam o nome da mãe na certidão de nascimento, tendo em vista a gravidade da violência cometida contra elas, né? Fato previsto em lei. E nós criminalizados por um crime que ninguém cometeu, porque afinal de contas nós tivemos toda a tramitação de pedido de ajuda ao Poder Judiciário, que quem é que estava apto e capaz de tomar alguma providência em prol de zelar por esses cidadãos que estavam sendo violentados, né? E acabou sobrando para nós. Então eu hoje estou fugida do meu estado, né? Não estou exercitando a minha atividade profissional, porque tem uma decisão, um acórdão do Tribunal de Justiça dizendo que nós cometemos um crime porque nós dissemos na peça, né, dirigida ao CNJ e à Corregedoria de Justiça do Espírito Santo, que as testemunhas tinham sido coagidas e foram coagidas mesmo por uma razão muito simples. Todas essas testemunhas foram processadas e quer coação maior do que um fato dessa natureza? Você vai prestar um depoimento, você faz um juramento
e ainda é processado porque você foi lá falar a verdade. Isso não é uma coação? Mas essa ação, doutora, só para nós entendermos, essa ação, ela foi proveniente da autora do fato ou foi o próprio Poder Judiciário, na pessoa do juiz, né, que presidia, que entrou com essa ação? Eles entraram com a representação contra nós três. O pai dos menores, o advogado que veio a falecer e contra mim. Entende? E nós fizemos toda a instrução, tudo direitinho. Como nós havíamos descoberto, né, essa quebra da ordem cronológica, né, no livro de carga, no andamento da intranet, nós havíamos pedido uma prova pericial, porque se você fala, né, o livro de carga do juiz com rasura, né, não tem crime perfeito, e a gente sabe disso, né? O andamento da intranet confirmando dados conflitantes e tal, eles não permitiram que a gente fizesse a perícia nesse material. Aí vieram com esse subterfúgio de que nós havíamos dito que as testemunhas tinham sido coagidas. Não só foram coagidas, como foram processadas, que fique bem claro. Em algum momento houve o pedido de suspeição do juiz? Ou não? Em nenhum momento houve esse pedido? Não deu tempo. Ah, entendi. Nós não tivemos acesso mais a esse processo. E como que foi a assistência, que aí a doutora está falando de 2 advogados, o colega que já está até falecido, como foi a assistência da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, principalmente da Comissão de Prerrogativas? A OAB do Espírito Santo, em ato que a gente entende como sendo personalíssimo, né, não comprometendo a todos, porque a gente não pode deixar pairar dúvida quanto ao comportamento dos outros colegas, né, ela dificultou todo o acesso, tudo que pudesse prejudicar a mim, tudo. Entende? Tanto que nós ganhamos o direito de ter esse desagravo, veio do Conselho Federal de Brasília. Entende? E um dos conselheiros de então chegou até assim, muito chocado me procurar e falar que o nosso presidente havia ido procurar por ele para engavetar o processo. Nossa, que lamentável. É, lamentável, entende? Então eu vejo todo esse trabalho, né, nós mulheres, né, mantendo a nossa postura profissional, brigando pelos nossos espaços, né, essa política de empoderamento, ela é muito necessária, entende? E mais ainda, nós temos que fazer um trabalho de união de todas nós para que a gente acesse a esse poder, para começar dentro da nossa instituição. Verdade. Entende? Porque nós somos bem próximos à maioria em termos de percentual, não é? Nós temos uma geração aí muito dinâmica chegando, eu percebo isso, né, nos eventos que frequento, mas nós temos que estar na presidência. Nós temos que ter o direito de escolher o nosso representante e a formação do nosso Conselho Federal lá em Brasília. A democracia, o advogado levanta muita bandeira de democracia, de direitos e tal, mas ele não exerce o seu direito primeiro, que é dentro da sua casa, é dentro do seu exemplo. Né? Como é que eu vou falar de democracia na rua se eu não tenho isso dentro da minha casa? Né? Se nós não escolhemos o nosso presidente federal, se nós não temos representatividade dentro dos conselhos, entende? Então está tudo errado. O advogado não tem moral para falar de nada, porque ele não dá o exemplo, ele não dá o exemplo de cidadania maior. A OAB, para que seja respeitada como já foi, como já teve a sua importância no passado, ela precisa de olhar para o seu umbigo, olhar para dentro da sua casa, dar espaço para quem merece, para quem faz, para quem veste a camisa. E não permitir que essa continuidadezinha, né? Nós precisamos, na verdade, de alterar a legislação para que nós tenhamos essa capacidade de votar, mas também nós temos que tomar cuidado para não deixar que essa representatividade seja em função dos colégios, né? Porque a gente tem estados que têm maior representação, nós temos que ter uma lei que permita 2 participantes de cada estado para que haja equilíbrio. Nós precisamos manter o equilíbrio. Entende? Nós, mulheres, temos que continuar a fazer esse belíssimo trabalho que nós temos feito,
né? Não aceitar só ser vice-presidente de instituição, né? Tomar o nosso lugar no espaço. Nós somos economicamente ativas, nós damos retorno para a sociedade sob vários aspectos e nós temos mais independência, né? Nossa independência na lisura dos nossos procedimentos, da nossa dignidade, né? E nós temos que continuar esse trabalho que não pode ser esquecido jamais. Mudar a cultura, na verdade, sim, né? A nossa cultura que faz com que a mulher ainda se sinta um pouco temerosa a avançar cada vez mais. Agora a gente faz uma brincadeira, né? Tá chegando no final. Eu vou falar uma palavra, o que vier à cabeça da colega, a colega me responde. Vou começar com advocacia. Profissão de gente de muita coragem. Liderança. Liderança é você vencer todo dia, né? Democracia. A começar pelo nosso espaço interno, na nossa casa, na nossa atividade profissional, no nosso exercício do dia a dia. Liberdade. Para Carla. Doutora, quero lhe agradecer mais uma vez, obrigada pela coragem. Eu sempre admiro todas as pessoas que são corajosas, porque eu acho que não é fácil o momento que a doutora está vivendo. Quero te desejar muita sorte e pode contar com a gente, se precisar pode contar, porque eu acho que está na hora de nós mulheres realmente nos unirmos, praticarmos a verdadeira sororidade, né, a verdadeira empatia. Porque eu acho que quando a gente conquistar um número maior de mulheres no poder, com certeza a gente vai viver numa sociedade mais justa, mais plena e mais igualitária. Então quero lhe agradecer mais uma vez e te parabenizar pela coragem. Eu que agradeço o espaço, agradeço a todas as colegas do Brasil inteiro que me deram muito apoio, muita solidariedade, sabe? Eu passei a ter uma visibilidade, lamentavelmente, por causa dessa barbárie que foi essas decisões proferidas, lamentavelmente, por alguns do meu estado, né? Não é falta de conhecimento não, porque eles conhecem muito bem o direito, entende? Mas eu queria agradecer às colegas do Brasil inteiro, né? Vocês foram muito importantes para mim e vocês, com esse apoio, vocês me fizeram mais forte, vocês me deram mais visibilidade, sabe? E, na verdade, eu estou renascendo para o poder também, né? Porque eu passei a enxergar que eu posso muito mais. Isso aí, verdade. E nós ficamos por aqui, e eu sempre finalizo com a frase da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E peço a vocês, não esqueçam, compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal, é importantíssima a participação de vocês. E agradeço a todas e todos.